começa em 27,5%, é a partir de R$ 4.090. Para o capital, é a partir de 20 mil. Até lá, é só 15%. Entenderam o que eu estou dizendo? As pessoas físicas desse país é que estão pagando tributos e, portanto, estão sustentando o Estado brasileiro. E o capital não quer pagar. O Brasil não consegue regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Quem tem grande fortuna acha que não tem que pagar nada. Tem que se beneficiar da infraestrutura que o Estado lhe oferece, ou rodovia asfaltada, asfalto na cidade, água, luz, esgoto. E ele, na boa, com seus patrimônios, sua fortuna. Eu fui o relator desse projeto. Sabe o que aconteceu com ele? Está numa grande gaveta, que quem tem a chave são 10 banqueiros desse país. Só eles têm a chave. E eles revezam na mão de quem vai essa chave, para permitir que esse projeto das grandes fortunas entre na pauta da Câmara. Não o fazem porque haveria um desgaste, haveria uma explicitação disso que eu estou dizendo a vocês. É o trabalho do capital para não pagar tributo. Vocês sabiam que 65%, olha os números, 65% dos tributos desse país, quem paga são seres humanos. Sabiam disso? Só 35% é o capital. E quando o capital vai pagar, a nossa renda de salários paga mais do que a renda do banqueiro. Mas muito mais. O banqueiro ganha 1 bilhão de lucro. Nós recebemos 10 mil do nosso imposto de renda. A alíquota é a mesma. É disso que eu estou falando para vocês. Quem que nós precisamos lá na Câmara dos Deputados? Quem entenda de tributação. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu fui, o Macanhão sempre me convida. Eu acho que já fui nos 10 ou 12 estados da federação, fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Convencendo pessoas do fisco, que conhecem tributação, que eles precisam, eles têm uma missão, eles têm um dever de participar da defesa do Estado brasileiro, lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado Federal. Foi isso que eu vim falar para vocês. Não duvidem que se esse plenário aqui tomar a decisão de eleger um deputado federal, eu vou vir para a posse dele, eu vou vir para a festa de posse. Não precisa mais nada. Nós somos quantos no estado de Santa Catarina, Fabiano? 1.300 ativos e aposentados, somando. 1.300 colegas. Até a eleição, faltam 800 dias. Um voto por dia. Um voto por dia, que vocês conseguirem, só um. Dá 900 mil votos. Elege 15 deputados federais. Ah, não, mas 15 é muito. Não, tá bom. Elejam 2. É disso que eu estou falando para vocês. O que precisa? Acreditar na ideia. Vivenciar a experiência. Se esforçar para que ela aconteça. Aí vocês vão dizer, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com o futuro das suas famílias, com seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Por quê? Porque não terão direito a benefícios previdenciários quando vocês vierem a faltar. Ou vocês não sabem que já 30% se perde no momento do falecimento do servidor público. A pensionista só recebe 70%. O Márcio ainda é jovem, 28 anos, Márcio. Mas você vai lamentar quando você tiver a minha idade, 57, e ver que ao se aposentar, se você ganhava 15, você vai ganhar 10. E se você resolver embarcar lá para cima, a sua viúva vai ganhar 7. Ou seja, ela vai estar com a metade da remuneração que você tinha em atividade. É disso que estamos falando. Do futuro dos agentes de Estado e dos seus familiares também. Vocês são agentes do Estado. E isso enfraquece a quem? O Estado brasileiro. Mas por que não passa o imposto sobre grandes fortunas? Porque o capital não quer. Por que lá na Constituição de 88, a Constituinte Cidadã, tentaram incluir o seguinte, não vai para a aposentadoria o prêmio de produtividade. Com esse nome, gente. Só o fiscal que tem prêmio de produtividade, ninguém mais tem isso.
Para quem que era feita a norma? Para nós. Nós somos a bola da vez. E agora eu vou dizer uma coisa que eu disse para o Márcio, que talvez ele tenha se surpreendido. Vocês sabem, olha o que eu vou dizer, é muito sério isso. Quem é o único agente público que constitui o capital, o poder econômico, em devedor do Estado? Só nós, ninguém mais. Compreendam o porquê que nós sempre seremos a bola da vez. E nós temos que nos defender e defender ao Estado brasileiro. Só tem um jeito, tem que ter voz e voto. E para ter voz e voto, é um longo sacrifício, não tem dúvida. Eu, às vezes, lamento o que vai ser escolhido, mas eu gostaria que fosse escolhido. Fabiano, Sidemar, unam-se as entidades, promovam o debate. Não duvidem que vai ser preciso recurso financeiro. Não duvidem. Eu vou dar um número para vocês. No estado de São Paulo, nessa última eleição, a média de gasto dos 70 deputados eleitos foi R$1.700.000. Perceberam o número? Isso é por caixa 1. Tem a caixa 2, 3, 4, 5. Mas o caixa 1 foi R$1.700.000. Esse que vos fala, R$650.000. Eu estou fora da curva. Quem que ajudou com esses 650 mil? Colegas. Colegas do Estado, do Brasil inteiro, me ajudaram. A minha campanha. Macanhão sabe, Fabiano sabe. Entenderam que nós temos que ter recurso financeiro e participação de todos. E basta, gente, acreditar no projeto. Mais do que isso, é acreditar da ausência do projeto, o que vai trazer para as nossas famílias e para o Estado brasileiro. Que nós não teremos futuro. A cada vez, a cada momento, a cada projeto, o capital paga menos tributo e nós pagamos mais tributo. Por isso que tem que ter mais especialistas em tributos lá na Câmara dos Deputados. Eu penso ter trazido algumas informações diferentes para vocês, novas, que talvez vocês não tivessem feito a reflexão. Eu contei a historinha dos 12, que é uma história com H maiúsculo. Para que vocês, 150, gente, é 10 vezes mais. É uma sopa. Isso é fácil demais. Não se está exigindo nada. Apenas uma coisa, união. A união de todos nós, desse Brasil afora, para defendermos, com certeza, os nossos salários, as nossas famílias, o futuro dos nossos filhos e netos e bisnetos. Mas mais do que isso, e mais importante e relevante, nós defendemos o Estado brasileiro em relação a um projeto planejado, coordenado, custeado para destruir o Estado brasileiro e seus agentes, que são os mais importantes e essenciais ao Estado, que somos nós do fisco. A Receita Federal está em greve. Vocês ouviram isso. Operação padrão ou greve. No ano de 2001, eu, deputado federal, consegui, através de uma ação temerária, e eu acho até que irresponsável, consegui obstaculizar a terceirização da aduana, 2001. O relator da matéria era o deputado Armando Monteiro, presidente da CNI. São umas coincidências fantásticas. Não é uma coincidência? O relator da terceirização da aduana é o dono do capital. Oh, que coisa boa! Coisa boa. E numa reunião nós conseguimos desconstruir. Foi desconstrução de tese. E felizmente, eles perceberam que eu ia sair da sala e ia para a mídia. Ia fazer o escarcéu. Acharam melhor engavetar a tese, que está de novo na pauta. E por que está de novo na pauta? Porque o capital, se entende que a tributação aqui ainda é muito para ele, se nós já não suportamos a maior parte da carga tributária, ele quer suportar menos ainda e transferir mais ainda para nós. Ele quer ter fronteira livre. Ele quer poder trazer da onde quiser, sem muito controle. E é por isso que buscam a terceirização de aduana. Ou alguém tem alguma dúvida sobre isso? Que ninguém tenha dúvida. Porque um agente de Estado, independente de governo, ele exerce com plenitude a sua ação. E, portanto, não deixa que haja
o ingresso de mercadorias de maneira fraudulenta ou ilegal, ou outros is. Então, é disso que eu vim falar com vocês. Eu sei que vocês estão num dia longo de debates, mas eu espero, sinceramente, que eu tenha tocado a consciência de vocês e o coração de vocês, para que juntos, cada um de nós compreenda que juntos talvez sejamos a última trincheira, e eu não estou apelando, a última trincheira de defesa do Estado brasileiro. Porque que carreira vai ter condições de arrecadar recursos para a campanha eleitoral para eleger o deputado? Poucas carreiras. E talvez nós tenhamos essa singular condição de fazê-lo. Agora vocês vão dizer assim, tá bom, o Dado foi lá, falou um monte de coisa, legal, então em 2014, em agosto, nós fazemos outro evento desse. E o trem, minha gente, já passou, vocês estão sozinhos na extração, e o trem já passou. Esse debate tem que ser feito agora, em 2012, no momento eleitoral de eleições municipais, e, portanto, numa outra esfera. Para quê? Para nós construirmos 2014, porque não se constrói uma história política estalando os dedos. É preciso muito sangue, suor e lágrimas. Que juntos, eu espero que a gente faça e possa cumprir. Muito obrigado. Muito bem. Começamos por onde? Eu acho que esse aqui corre. Esse aqui, deixa eu só ligar esse aqui. Fica com esse aqui. Pessoal, pode chutar canela também, viu? O Mário está me dizendo que pode chutar canela. Pode chutar canela. Caprichadamente. De leve. Fratura exposta não vale. O Igor já vai começar me lascando. Com certeza não. Só uma pergunta que acho interessante para o deputado que fala com propriedade a questão do capital e trabalho. O que o senhor acha das contribuições de empresas para campanhas eleitorais e a proibição de entidades que representam os servidores ou o trabalho nessa mesma situação? Vejam que coisa interessante. Entidades e servidores não podem custear campanhas eleitorais. Aquele 1.700.000 que eu falei lá de São Paulo, vocês sabem quanto por cento era pessoa jurídica? 97%. Vocês entenderam que quem está elegendo nesse país não é o povo, é o capital? Dá para compreender isso? Não é difícil, é difícil. Aí vocês pegam lá em São Paulo, eu tenho 70 eleitos, e tenho 70 não eleitos, os segundos, assim, né? Os próximos 70. Sabe qual é a média desses 70 não eleitos? R$ 750 mil, em média. Eu também estou fora. Aí vamos para 210, aí estou eu lá, firmão. Ou seja, quem está elegendo nesse país é o dinheiro, é o capital. E aí, tem duas teses. Uma, que é o meu projeto que está pronto, vai ser apresentado, como disse o Mário, das 877. Vai ter mais um lá. O que é esse projeto? Pessoa jurídica vota. Por que pessoa jurídica que não vota participa do processo político com tanta intensidade? É só proibir. Proibir. Pessoa jurídica não mais pode doar para campanhas. Ixi, aí a coisa começa a ficar boa. Por quê? Isso, aliado à pessoa física não poder doar para partido, porque eles escondem. É assim, o banqueiro, esses 10 se reúnem e decidem. Eles têm uma lista, gente, de quem vai ser eleito. Vocês duvidam? Lista. Vai eleger esse. O Dado, não. Esse não. Mas esse sim. E arrecadam recursos generosos para esses que eles querem eleger. Mas não o fazem de maneira direta. Não o fazem. Doam para o partido. Eu não sei de nada. Doei 1 milhão aqui, de repente o deputado não sei o que recebe 1 milhão do partido. É uma flagrante ingerência nas eleições
a ação do poder econômico do capital. O meu projeto vai procurar evitar isso. Por quê? Quando se fala, e aí um alerta, eu não defendo o financiamento público de campanha. Eu não defendo. Por quê? Existe caixa 2, 3, 4, existe. E vocês acham que se tiver o financiamento público de campanha, não vai existir o caixa 2, 3, 4 e 5? É claro que vai. É evidente que vai. É por esse motivo que eu sou contra o financiamento público e sou contra por um segundo motivo. Porque aí tem um pessoalzinho que é muito craque. É assim, o PDT tem 27 deputados federais. Tem um outro partido que tem 85. Aí eles falam assim, vamos fazer financiamento público. Quem tem 27, recebe 27 avos. Quem tem 85, recebe 85 avos. Olha que legal. O que vai acontecer? Quem tem 85 vai eleger 120. E quem tem 27 vai eleger 5. É isso que está por trás da proposta de financiamento público de campanha. Porque se fosse financiamento público, quantos partidos políticos tem? 25, divide por 25 e é o mesmo tanto para todo mundo. Acabavam os defensores da tese. Eles desapareceriam como que por encanto. Mas eles defendem, não pode a pessoa jurídica com o poder econômico... então, espera aí, eu tenho a proposta. É só proibir. E pessoas físicas vão doar, como eu tenho na minha declaração, e penso que não tem nesse país outro, não tem dois, só tem eu, com 700 pessoas físicas doadoras da minha campanha. 700. E deu um trabalho depois, por causa do recibo eleitoral, uma mão de obra desgraçada. Mas não tem problema, não reclamo. Aqui, vocês vão ter que fazer o mesmo. Ter que fazer, gente. Acreditem, vocês não têm dois caminhos. Aí nós podemos dizer assim, não, vamos levando, vamos vendo, tal. O capital, a cada legislatura, vai tendo o maior número de representantes. E os servidores e o povo, cada vez menor número de representantes. Ou seja, não tem mais, está tudo dominado, viu, Igor? Então, concordo contigo. Vejam o absurdo. Por que, se a pessoa jurídica pode doar, por que uma pessoa jurídica de classe não pode? E eu vou dizer para vocês por quê. Porque o que eu estou dizendo para vocês, não tem deputado federal nesse país que tenha 1.300 cabos eleitorais gratuitos, de nível superior, formadores de opinião. Mas que não compreendem que tem que se unir, que não compreendem. Não atingiu nem aqui e nem aqui. E aí, continuam como aquela frase lá, enquanto os bons se omitem, os maus tomam conta. É esse o cenário. Não sei, Igor, se eu te respondi convenientemente. Senão a coisa vai longe, né? Deputado, boa noite. Meu nome é Paulo Gotelipe. Atualmente eu trabalho na região de Tubarão. Atualmente não, desde que eu entrei no Fisco há 10 anos, é isso? Fizemos 10 anos, né? Tive a oportunidade de participar da diretoria do Sindifisco com o Macanhão na presidência. Conheci, permita-me chamá-lo de você, conheci numa das vezes que a gente esteve em Brasília, né, Macanhão? Nas peregrinações, já em 2003, 2004. Na época não era deputado ainda, ou já tinha sido, mas não é eleito. Né? Tinha sido e tinha saído. Isso. Eu sempre tive um receio de participação política pela sujeira que a gente vê, pela quantidade digamos assim, dessas conchavos políticos, né? Isso às vezes dá nojo. Mas é certo que a gente precisa sim ter um representante. É certo sim que a gente precisa ter um representante. O ano passado, quando o Sindifisco esteve visitando as regiões, esteve lá em Tubarão especificamente, conversamos com o Fabiano. Giovanni, está aqui? Não? Giovanni participou da conversa naquela época? Não, não estava. Estava eu, você, o Fernando e o Aldo, acho que era. E a gente, naquela época, já ano passado, falou com o Fabiano que a gente deveria, sim,
colocar um nome nosso à disposição, não como foi confirmado, como foi colocado aqui a deputada federal, mas na época a gente solicitou que tivéssemos alguém dentro do Estado, alguém mais novo, nós já temos representante, mas tivesse alguma força nova que pudesse dar continuidade a isso. Vejo hoje aqui que esse evento, embora até conversei com o Fabiano, entendo que isso aqui não é um movimento do Sindifisco para lançar nenhum candidato aqui, porque esse evento é da FENAFisco e não é a primeira vez que é realizado. Já foi realizado em diversos estados. Então, nós não estamos aqui um evento próprio para lançar nenhum candidato. Mas nós devemos, sim, pensar no nome. Eu tenho nome a sugerir, né? Não vou sugerir aqui agora, acho que cada um dos senhores tem, das senhoras aqui, deve ter um nome a sugerir, mas que a gente pense mais isso aí, e a gente eleja esse nome para ser candidato. E outra, eu não sei se poderia, a questão, na época eu falei, nós temos aí 28 meses para a eleição. Se a gente pegar uma forma, eu não sei como é que poderia ser, você falou da doação, da forma, não sei o que poderia, mas já ocorreu no Estado. Se cada um de nós aqui, se a gente conseguir 500 pessoas que façam a doação de R$50 por mês, gente, R$50 por mês, durante 20 meses, nós teremos aí R$500 mil, pelo menos, para poder oferecer a um candidato nosso. Isso, uma quantia pequena. Não, eu acho que não. Paulo, vamos fazer a conta? Você falou não, 500 eu falei 500 pessoas de 1.300. Não, você falou em 500 pessoas, a R$50. cada qual dando, em 20 meses, R$50, R$500 mil. R$500 mil. Então, eu diria que isso é meio caminho andado já. Se fizer um esforcinho, não, eu não vou, nesse fim de semana, eu não vou jantar fora, vou economizar esses R$100 aqui, que ele é o futuro dos meus netos. Olha que legal, vou me dedicar uma vez por mês, só uma vez por mês. Teremos recursos suficientes para eleger. E eu digo assim, Paulo, e eu vim diferente de você. Eu vim aqui para tirar nome mesmo, porque vocês têm que correr, não hoje, mas vocês têm que correr com o processo, porque vocês vejam que para não sofrermos o aspecto financeiro, precisamos fazer um trabalho de longo prazo. E esse trabalho de longo prazo exige, portanto, definições. Que ela seja, como você disse, Paulo, a mais democrática possível. Se faz pesquisas, como nós fazemos as eleições nossas, se faz pesquisa, quem tem habilidade, quem tem condições, quem tem vontade de ir para a vida política. Então, Paulo, acho que você está correto. Você entendeu bem o motivo dessa palestra. Não há necessidade de sugestão. A sugestão principal que eu faço para vocês, saiam daqui com a convicção de que tem que ter o deputado federal do Fisco de Santa Catarina. Porque se vocês tiverem essa convicção, é só... Vocês viram a continha que eu fiz? Cada semana vocês conseguem um voto. Olha, eu já estou... Olha como é que eu estou legal. Só vocês aqui. Quem está dentro não entra, não sai, quem está fora não entra. Esses 150, a cada semana conseguem um voto. Isso dá 100 mil votos. Vocês se surpreendem com os resultados. As contas se multiplicam. E ao se multiplicarem, elas trazem a solução que às vezes a gente não pensa, porque não planeja. Não faz como o capital, como o poder econômico, que está planejando essa estratégia há décadas. Desde 1988, Paulo, o imposto sobre grandes fortunas não é regulamentado. Está lá na Constituição. Eu fui o relator na Comissão de Finanças, passei uma vergonha danada. Pela primeira vez, olha o que eu estou dizendo para vocês, entendam, pela primeira vez na Comissão de Finanças e Tributação, não houve a votação de um projeto, ele foi remetido direto para plenário. Era tamanho o embaraço que nós criamos, porque tecnicamente o projeto ficou preciso, não tinha para onde correr, que eles não votaram. A hora que chega aí, não, então é melhor não votar, porque tecnicamente não há o que discutir com o projeto está correto. Dava os benefícios da imposto IPVA, imposto de renda, acumulava tudo, mas as grandes fortunas passariam a pagar o preço de termos um Estado brasileiro. É só isso. É só isso, é pagar para ter o Estado, coisa que hoje, fundamentalmente, são pessoas físicas que estão fazendo. Então, Paulo, você está de parabéns. Eu tenho
como eu falei, aquele receio, né? Eu tinha aquele receio, a gente precisa mudar isso. E eu parabenizo o Sindifisco desde do momento em que eu entrei. Eu vejo que o nosso sindicato é um sindicato profissional que consegue separar, fazer a sua separação. E o seu envolvimento, apesar de político, não é um movimento, não é um envolvimento de politicagem. Eu acredito que as pessoas que a gente possa indicar saberão ter essa separação. Porque do os seu seus movimento mandatos, político. vocês imaginem. Nós somos técnicos aqui. Paulo, de quem que é o meu mandato? Vocês nunca vão me ouvir falar, o mandato é meu. Porque ele não é meu. Absolutamente ele não é meu. Eu não teria dinheiro para fazer campanha. Começa daí. Eu não teria votos suficientes sendo de uma cidadezinha pequena. Hoje ela tem 85 mil habitantes. Lá eu tive 27 mil votos. Por quê? Porque eu fui casa por casa, indústria por indústria. Porque o poder econômico lá na minha cidade, Paulo, de 85 mil habitantes, 5 deputados investiram fortunas federais numa cidadezinha pequena que tem um deputado federal. Por que vocês acham que fizeram isso? Porque os 10 de volta da mesa falaram, não, esse aqui nós não podemos deixar eleger. Esse nós temos que matar no ninho. Não mataram ainda. Vocês entenderam que é uma luta que não é minha. Só que se eu tiver, por hipótese, a honra da reeleição, mas tiver mais 26 do meu lado, aí o bicho vai pegar. Aí nós vamos fazer a reforma tributária que esse país precisa. Aí nós vamos defender o Estado brasileiro como ele precisa ser defendido. É disso que eu estou falando para vocês. Santa Catarina, colegas, nos ofereçam uma das alternativas, dos 27 nomes, que vão defender o Brasil. Não é defender só a carreira fiscal, é defender o Estado brasileiro. É disso que eu vim falar para vocês. Então, só para finalizar, gente, nós temos aqui representantes de quase todas as regiões. Eu não sou representante do Sindifisco, mas que cada representante ou que cada colega de cada região leve para o seu representante essa informação, essa sugestão, que a gente possa escolher um nome com a maior brevidade para que isso possa ser planejado, que a gente tenha tempo de planejar, que a gente tenha tempo de contabilizar e fazer esse caixa, né? Não é um caixa 2, é um caixa oficial, para que isso seja um financiamento de campanha de 1 ou 2 colegas nossos para as próximas eleições, que estão aí há pouco mais de 2 anos à frente. São 800 Obrigado. dias. São 800 dias, e que é importante, gente. Nós somos tantos, mas não estamos participando efetivamente da política. Estamos, como eu estive durante 42 anos da minha vida, e, portanto, eu me penitencio com vocês. Mas surgiu o momento em que eu percebi que eu tinha que partir para um outro passo na vida. E hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho ido nas carreiras de São Paulo. Eu começo a minha palestra lá dizendo o seguinte: vocês estão proibidos de votar em mim. Eu começo assim. Só que vocês estão obrigados a escolher um candidato de vocês para ser candidato a deputado federal, para ir lá defender junto conosco o processo político, o processo histórico de defesa do Estado. É assim que eu penso, de forma desapaixonada, porque a política ela é apaixonada, mas planejando, com a cabeça, planejando o processo. É que eu acho que nós temos essa possibilidade. Boa noite, deputado. Primeiro, parabenizar pela palestra, pelas suas palavras. E o questionamento bem concreto para esse segundo semestre e para 2013. Como o senhor vê a possibilidade de evolução da PEC 89, da PEC 05, e mais que isso, se existiria a possibilidade, se existiria o problema de ir adiante a PEC 05, retirando a parte que nos interessa, que é a questão do teto. Pergunta é boa, Eduardo. Vocês viram a luta que foi para incluir o teto único, PEC 89, dentro da 05, que é o cavalo de corrida vencedor. Compreenderam bem? Aí um passarinho me contou
Eu tenho uns passarinhos lá que andam lá pelo Congresso, são meus amigos, eles me contaram. Eles falaram assim, ó, Dado, se cuida que estão querendo derrubar no plenário. Sabe o que significa? Que o poder econômico poderá fazer uma estratégia da PEC ir para plenário e 308 deputados derrubarem o texto, o pedaço da 89 do teto único, que é o que o Eduardo comentou. Isso pode acontecer. Pode. Perfeitamente possível. Por que pode não acontecer? Se nós, mobilizados, através das nossas federações, soubermos convencer cada um dos parlamentares, como o Décio Lima tem que dar carteirinha de fiscal para o Décio Lima. O que ele falou com muito mais propriedade do que eu, que sou fiscal há 29 anos. Ele falou com muito mais propriedade, falou com precisão. Nós somos o Estado brasileiro. Vocês ouviram ele falar? Ele falou isso. Então, o Décio Lima é ouro em pó, que nós temos que trabalhar para que ele convença outros do seu partido, 5, 7, 8. Só que qual a diferença? Se nós não tivéssemos conseguido incluir no texto, nós é que tínhamos que ter 308 votos para pôr no texto. Agora, é o poder econômico que tem que sangrar e arrumar 3/5 dos votos da Câmara para retirar o nosso texto. Entendeu, Eduardo? Não sei se eu expliquei direitinho. Nós estamos em condição favorável. Aí, a coisa agora é relaxar? Não. Vocês sabem como é que eu... Não vou contar o nome do santo, mas vou contar o milagre. O Macanhão sabe. É um pouquinho do intramuros. Vocês sabem que tem muita campanha para prefeito. E dentre os membros dessa comissão especial, que incluiu a 89, alguns ou são candidatos a prefeito ou têm parentes. Eu vou fazer uma peregrinação. Para ajudar as campanhas, vou nos palanques, vou falar a favor. A vida é assim. Você tem que se sacrificar pelos votos, porque não adianta. A hora do painel lá, tem voto? Tem. Não tem? Dançou. Quando nós conseguimos 16 votos, portanto, tínhamos uma margem de 2 a mais do que os 14 necessários, mudou. De repente, da água para o vinho, o pessoal, Dado, a sua emenda vai ser aprovada. Falei, estou sabendo, não. Mas estou sabendo. Cada um deles estava marcadinho, Macanhão, Roberto Copes, cada um, Fabiano, cada um deles marcadinho, de como ia votar e por que ia votar. Então, vocês precisam compreender que é um grande esforço, mas que não adianta nos iludirmos. Se não fizermos isso que eu estou pedindo a vocês, acreditem, em 2014, o poder econômico, de 65% dos parlamentares, vai passar para 85%. Aí, meus irmãos, tchau. O nosso futuro estará ameaçado. O que é previdência, que começa a garantir em 4 e não sei o quê, vão diminuir esses valores aí até que nada seja mais garantido aos servidores públicos desse país após a aposentadoria. Isso provoca o quê? O começo da história que eu falei para vocês, que São Paulo era um processo de corrupção extenso, generalizado, e que precisava acabar, e efetivamente acabou. Porque aí o incauto, o ansioso, no momento da vida laborativa, fala, agora eu tenho que me resolver para o futuro. Esse é um risco para o Estado brasileiro, para as famílias dos nossos colegas, para a história do país, para a história da categoria. E nós temos que compreender. Exigimos bons salários, exigimos direitos previdenciários. Como? Tendo voz e voto na Câmara Alta. Não tem outro jeito. Porque lá estão vindo as maldades para serem praticadas contra nós, nos estados, nos municípios. Mais alguém, por favor? Então, concluindo só então, quero mais uma vez agradecer, peço desculpas se fui assim, às vezes um pouquinho intransigente, um pouquinho duro, mas a vida tem me ensinado que eu não vim para essa vida para tomar sorvete. Não vim. Minha mulher brinca, ela fala que eu sou descartiano, não sei como é que é o negócio, o filósofo lá que fala que tem que ser no sofrimento. Mas eu tenho essa convicção porque a minha vida sempre foi difícil. Eu quero tornar a vida de vocês um pouquinho difícil. Foi isso que eu vim fazer. Obrigado, pessoal.
Há uma frase relativamente antiga, mas que precisa ser retomada de vez em quando e que pode perfeitamente ser aplicada ao que nós vivenciamos hoje à tarde. E eu peço desculpas por avaliar a tarde de hoje, sendo apenas o apresentador. Mas eu sou um ser humano, eu sou um ser político, eu sou um ser pensante. E alguém me disse uma vez que uma educação de boa qualidade custa caro. E uma educação de má qualidade custa muito mais caro. Se eu tirar essa palavra educação, ou se eu aproveitar a palavra educação e colocar conscientização, eu talvez compreenda a ideia de se usar as armas do capital, porque a campanha tem que ser feita desta forma, para combater o que de mal o capital provoca. Vocês certamente farão uso da mesma arma, porque como imprensa, eu de lado, olha, mas se está errado, como é que vai se fazer? Mas não há outra alternativa neste exato momento. E ela só virá lá na frente, quando o poder do voto, consciente, e é o que se espera, eu fico, confesso a vocês, até emocionado, porque é desta forma que eu tenho pensado muito nesses últimos 20 anos da minha vida. Eu acho que vocês estão no único, eu ia dizer no caminho certo, não, no único caminho possível. Eu não sei se certo ou errado, mas é o único possível. Talvez a gente não veja ainda uma luz no fim do túnel, mas há um lufar de vento lá de dentro. E é sinal de que há um buraco lá do outro lado, mesmo que a gente ainda esteja entrando numa escuridão. Então eu queria, me perdoe, Fabiano, antecipar, mas parabenizá-los, porque daqui a pouco nós vamos festejar, vamos confraternizar, vamos proceder à inauguração efetiva deste maravilhoso espaço, que é fruto da união de vocês, esse espaço. Esse espaço talvez represente a materialização de tudo que o deputado Décio Lima e o deputado Dado disseram a vocês até agora. Isso aqui é materializado, ó. Isso aqui é fruto de uma união, de se definir uma meta e de se caminhar como um objetivo maior. Por quê? Porque há um casal de norte-americanos, sociólogos, chamado John Naismith e Patrícia Burdeni, que escreveram há 20 anos atrás um livro chamado Megatrends 2000, Megas Tendências para o ano 2000. E o prefácio foi escrito por um professor brasileiro chamado Oscar Motomura, que vocês conhecem muito bem, da Amana Key. E ele diz assim: tendências são construídas. Tendências são construídas, não são obras do acaso. Novas tendências surgem diariamente a partir de acontecimentos, eventos e pensamentos e ações que se misturam num intrincado conjunto de influências mútuas. É o presente moldando o médio e longo prazo. Muitos desses fatos acontecem quase sem querer, quase por acaso, mas muitos deles ocorrem pelo esforço deliberado de pessoas que querem construir as tendências ao invés de serem empurrados pelos acontecimentos. E o que eu testemunhei nessa tarde, gente, foi gente querendo construir tendências ao invés de serem empurrados pelos acontecimentos. Parabéns a vocês. Parabéns a todos nós. Parabéns mesmo. Presidente Fabiano, por favor, vamos encaminhar para o encerramento do que nós chamamos de parte formal, mas que, como eu disse, ia ser o mais informal que a formalidade permitisse. E o foi. Que bom. Por favor. Chegamos ao final dessa belíssima tarde de debates, com a consciência de que tudo o que aqui nós conversamos é muito importante e é muito sério. Nós aqui não pensamos apenas na nossa carreira, na nossa remuneração. Nós aqui falamos sobre um Brasil melhor, um Brasil diferente.
Um Brasil formado por gerações preocupadas com o que há de melhor para ser criado, para ser trabalhado, para ser planejado. Parabéns a todos nós que dedicamos esse dia a pensar o futuro, e talvez muitos de nós saiamos daqui preocupados, porque a nossa responsabilidade para tentar fazer esse Brasil um pouco diferente é muito grande. Como bem falou o deputado Dado, está nas nossas mãos. É só nos organizarmos que nós vamos conseguir. Eu só quero concluir com uma historinha que eu acho que é bem oportuna para esse belíssimo dia que nós passamos aqui. Conta uma popular lenda do Oriente que um jovem chegou à beira de um oásis, junto a um povoado, e aproximando-se de um velho, perguntou-lhe: que tipo de pessoas vive neste lugar? Que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? Perguntou por sua vez o ancião. Um grupo de egoístas e malvados, replicou-lhe o rapaz. Estou satisfeito de haver saído de lá. A isso o velho replicou: a mesma coisa você haverá de encontrar por aqui. No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber